verdade, eu comecei muito menina, né? Eu comecei lá atrás, garota, com 14, antes de ser profissionalmente, eu comecei menina mesmo, indo nos programas de calouro, comecei no Silvio Santos, né? Eu tinha um grupo com as minhas irmãs que chamavam As Mirandas, e nós cantávamos em festival de colégio e nos programas de televisão, Raul Gil, Silvio Santos, né? Indo mesmo começar do zero. E aí, quando eu estava com 14 anos, apareceu uma oportunidade na gravadora Copacabana e a gente formou o grupo As Melindrosas, né? E aí, profissionalmente, viramos um sucesso nacional. E dos 14 aos 17, ficamos aí viajando o Brasil inteiro, fizemos um filme, enfim, né? Porque era um momento da disco music e a gente cantava música de roda, né? As músicas do cancioneiro popular, né? Música Atirei o Pau no Gato, Ciranda, Cirandinha, né? Em ritmo disco music virou um grande sucesso, chamavam de Mosca Branca, porque a gente vendeu mais de 1 milhão de cópias num espaço muito curto de tempo, e naquela época isso era assim, né, recorde. A gente gravava de 3 em 3 meses, que também era fora de propósito, né? Não é como agora, não, né? Agora a gente é obrigado a fazer isso. Mas e aí fiquei nesse grupo até os 17. Quando o grupo, aí, ou seja, aí eu já estava crescidinha demais para continuar nisso, e aí tomei a decisão de seguir minha carreira. Na verdade, parei, porque eu tinha entrado na faculdade e fui cursar Belas Artes, né? Fui fazer educação artística, é onde tem aí o meu lado, que eu parto também para a parte de que eu sou quase uma arquiteta, vamos dizer assim, né? Eu sou decoradora e tudo, parti para esse outro lado. E depois eu retomei a carreira artística, foi quando eu falo que eu sou uma arquiteta preguiçosa, né? Porque aí eu voltei para o meio artístico e me tornei a Sula Miranda, porque aí eu optei pela música sertaneja, que estava começando porque eu sou urbana, nasci e fui criada na capital. Como foi essa sua decisão para ir para a música sertaneja? Muito interessante essa então, questão. É curioso exatamente por isso, porque como eu estava nessa coisa da música, da disco music, eu nunca curti assim rock, e eu vim dessa coisa da disco music, mas passou, foi um movimento, né? E aí eu entrei naquela, e aí, o que eu gosto, o que eu quero fazer? E nessa época estava começando a surgir Chitãozinho e Chororó, botou a primeira guitarrinha, né, na música sertaneja, porque eles eram muito raiz, né? Tinham vindo do Paraná, mas fizeram lá o fio de cabelo e botaram uma guitarrinha, porque eles eram garotos também, eram jovens, e tinham alguma influência também de ouvir outro tipo de som, apesar de serem raiz, e eu gostei daquilo. Christian Ralph, que ouviam muita, e cantavam muita música internacional, também eram do interior e trouxeram essa influência de cantar música internacional e serem também sertanejos de raiz, né? E trazendo essa influência, e eu gostei dessa mistura, desse som, porque aí foi onde eu me encontrei, que era essa coisa de ter o sertanejo, mas ter um pezinho na cidade, né? E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Mas, naquela época, uma cantora solo, fazer isso era mais difícil, né? A única referência que eu tinha assim de alguém que fazia sucesso e mesmo com grandes desafios era a Nalva Guiar, que era sucesso, mas com as suas limitações, né? Porque ela fazia um country bem americano e que não tinha muito espaço. E eu já amava o trabalho da Nalva. Tínhamos mulheres que faziam sucesso, né? As irmãs Galvão e outras mais, mas não era um sucesso como é hoje, né? A nível nacional, com a mídia toda dando espaço, os programas não abriam, né, as portas para a música sertaneja, né? E foi exatamente graças a Deus, na minha época, né? Eu e a Roberta Miranda, meio que a gente desbravou isso, né? Foi na minha época que se abriram as portas do sertanejo, né? Com o Gugu veio com o Sabadão Sertanejo, Marcelo Costa também, e ou seja, eu fiz parte desse time de mulheres que abriu esse caminho, né? Então houve a Roberta, as Marcianas, né? Que abriu esse caminho porque a gente tem hoje aí nesse feminejo, vamos dizer assim. Então houve uma série de desafios a serem
transpostos. Então, qual a importância hoje, quando as pessoas veem alguns desafios que dizem, olha, não consigo transpor, elas acham que parou ali. Quais as dicas que você dá para as pessoas quando elas falam, puxa, é difícil, estou no início, essa ideia não vai prosperar, eu só tenho eu, é complicado. Olha, eu sou uma pessoa que, para mim, não tem isso, não tenho não. Tanto que agora, você vê, eu já fui cantora, já fui locutora, apresentadora, já fui, não, eu sou, né? E eu trabalho em cada momento com um novo desafio. E agora eu sou uma atriz, né? Eu estou gravando a novela Gênesis, então não tem essa de eu não posso, né? Eu tudo posso em quem me fortalece. Simples assim, né? Então, quem põe o querer faz o realizar. Eu sou uma mulher de fé e eu vivo essa fé ao pé da letra, né? Então, por que não? Se eu corro atrás, a oportunidade vem, a porta abriu, eu passo e corro atrás e vou me capacitar. Não é também aquela coisa de achar que vai cair do céu ou achar que porque eu sou famosa, eu conheço fulano, eu vou. Não, é você ir lá e correr atrás e se capacitar. Tem suor, né? O Silvio tem aquela frase que ele fala que tem, como é que é? Transpiração e inspiração, né? Tem muita transpiração. Então, por exemplo, para eu estar hoje como atriz, teve muita transpiração. Eu tive que ficar mais de um ano fazendo a coach, eu tive que fazer um teste. Não é porque eu sou a Sula, cantora, apresentadora, que eu chego, agora eu quero atuar e vou lá e atuo. Não, eu tenho que também passar por um processo, né, como todo mundo, mas não existe isso de eu não posso. Né? A gente pode tudo quando a gente quer estudar, quando a gente quer se capacitar, quando a gente. Sempre é bom ter um novo desafio, né? Eu acho que não. Em tudo. Se você quer ter um desafio, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo sarado, eu quero ser cantora, você vai lá e faz aula de canto. Quantos atores que não eram cantores e querem fazer um musical e vão lá e se capacitam e cantam? Né? É Então, eu acho motivante. que Então, como funciona para você a questão da autoestima? Porque existe uma fronteira tênue entre autoestima e muitas vezes você achar que chegou lá e cair, sabe? Aquela coisa de você achar que é o máximo. Então, sempre tem que ter a autoestima versus a questão da humildade para você sempre ir atrás. Então, como funciona para você, na tua cabeça, essa questão? humildade precede a honra. Simples assim, né? Você ter a humildade de você falar assim, eu sempre vou estar aprendendo. Eu, como cantor, eu aprendo. Eu agora estou fazendo um curso com o Tom Carfe, né? Via aqui online. Por quê? Porque ele é o máximo. E já fala, mas Sula, você é uma cantora, você já tem seu espaço. Mas eu quero aprender, né? Eu posso aprender, eu posso melhorar. Eu tenho o sonho de um dia fazer um musical e tem coisas que tecnicamente eu não sei fazer, mesmo sendo uma cantora, como dizem, consagrada, que já fez isso, fez aquilo, mas tem coisas que eu tenho que aprender e eu quero melhorar. Então, não tem isso, né? Essa é uma bela lição, isso é uma bela mensagem para as pessoas. E como fica toda a questão da aparência, como isso reflete para dentro da Sula? Porque a gente tem que se sentir bem interna e externamente, né? Como para você funciona tudo isso? Porque você é uma mulher bonita, você é uma bonita por dentro e por fora. Como isso reflete no seu vigor, na sua autoestima, nas suas determinações e ir e fazer as coisas? Olha, eu sempre disse que a minha alma tem que ter um bom lugar para morar, né? Porque eu acho que quando você tá bem por dentro, com certeza isso vai refletir no seu corpo, que é, por exemplo, a sua saúde, né? Quando você não está bem de saúde, isso vai vir para fora, e aí vai refletir no seu corpo, você vai ter dores, você vai, enfim, né? E é igual com a aparência. Então, quando você se ama, quando você se cuida, você está sempre sorrindo, você tem disposição para tudo, você quer correr, você quer acordar cedo, você quer, enfim, né? E aí é uma consequência, a sua pele responde, seu cabelo responde, e aí vai, e aí você se olha no espelho, você também tem o desejo de melhorar, né? A única coisa que eu acho que a gente não pode perder, que aí eu faço até um paralelo com a coisa da humildade, é o equilíbrio.
né? Porque de você não extrapolar. Então, por exemplo, eu tenho vamos dizer, eu quero ter sempre, né? Eu sempre até falei, brinquei com o Léo, e sempre falei, você me avise, porque eu quero ter o equilíbrio, assim, eu sou uma mulher de 57 anos, né? Então, eu vou fazer 58 esse ano, então eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer bonita, mas eu não quero, não adianta eu querer ser uma menina de 25, né? Eu posso aparentar, de repente, 10 anos mais nova é bacana, 15 anos mais nova, Isso, eu ia falar 15 anos. Eu ia falar isso. Ou todo mundo chegar e falar assim, nossa, como você está bem, né? Você não aparenta a idade que você tem, ou eu quero chegar na sua idade do jeito que você está. Isso é bacana de ouvir, né? Por quê? Porque, vamos dizer, é um combustível para você continuar todo dia se cuidando, sendo uma referência. Nós somos pessoas públicas, é bacana você ser uma de verdade ser uma influenciadora, De verdade, né? gostei Porque disso. ser influenciadora não é só ter um Instagram, ter um Facebook, ter uma rede social. Porque antes de criar isso, né, quem tem 35 anos de carreira sabe de verdade o que é ser um influenciador. Não é um termo que foi criado agora, né? Ser um influenciador é uma responsabilidade muito grande, né? Então, o seu comportamento reflete na vida das pessoas. As pessoas têm que te admirar, né? As pessoas têm que querer ter você tem que ser uma motivação na vida das pessoas, mas uma motivação para um lado positivo, né? Não para que as pessoas cometam coisas que depois se arrependem. Então, por exemplo, eu vou lá e faço um procedimento no meu rosto que eu vou motivar as pessoas a fazerem coisas erradas que depois vão ter depressão, vão ter problemas psicológicos, porque eu exagerei, porque eu passei do limite, né? Então, nós, né, pessoas públicas, temos também essa responsabilidade, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado. Maravilha. Falando sobre o Léo, sobre a Clínica Santé, como você os conheceu? Como foi essa relação inicial e como é essa relação continuamente? Eu amo o Léo de paixão, a Ana, porque assim, eu conheci o Léo, eu tinha acabado de ter meu filho. Meu filho está com 22 anos. E sabe aquela coisa da grávida que fica cheia de manias, porque eu achei que o meu nariz nunca mais ia voltar. Porque grávida cisma que fica com o nariz de batata, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Meu nariz virou de nariz de batata, não vai voltar nunca mais. E aí eu procurei o Léo, porque eu falei, meu nariz não vai voltar, e o Léo, imagina, porque ele não escuta dessa mulherada, né? E nisso eu procurei ele para fazer, na época, o meu filho tinha 8 meses só, olha que Uau, maluquice, né? uau. Enfim, falei, peguei, enfim, acabei fazendo, e aí nunca mais abandonei o Léo, porque eu passei para ele qual era a minha expectativa, porque aí existe um planejamento, foi, né? Porque eu sempre falei para ele, eu quero fazer cirurgias, procedimentos preventivos, não corretivos, né? Porque não adianta eu esperar, caiu a pelanquinha daqui, a pelinha dali, vou lá, estico depois que já caiu. Não, eu quero ir cuidando de uma forma que seja, que aí ele, ou seja, foi me dando as orientações em cada tempo certo do que eu deveria ir fazendo. E ele falou: você não vai envelhecer, modo de dizer, né? As pessoas sempre vão estar dizendo, e realmente, até hoje eu ouço assim: nossa, essa mulher está no formol, o que ela faz? Mas por quê? E também tem isso, eu acho que é muito importante qual o profissional que você escolhe para fazer isso, para te acompanhar, é o principal. Isso faz toda a diferença. E você ser obediente, porque tem gente que às vezes vai, olha, eu quero o nariz da Sula Miranda, mas de repente o teu rosto não combina com o nariz da Sula Miranda. E você quer porque Exatamente. quer, porque quer, porque quer aquele nariz, aquela boca, aquele, enfim. E aí tem profissionais que vão lá e querem atender a cliente, e o Léo não. Né? O Léo, por exemplo, comigo, quando eu fui fazer o nariz, ele falou, olha, eu falei, eu quero nariz bem pequenininho, bem fininho. Ele falou, eu não vou mexer, você é uma cantora. Eu vou mexer no limite do que combina com o seu rosto e do que eu posso mexer sem afetar a sua voz.
porque você tem uma personalidade na sua voz, os seus fãs gostam da sua voz, e eu não posso mexer na sua voz. Então, assim, Fantástico, olha que interessante o que você conta. Inter muita que responsabilidade da parte interessante. Olha, dele. eu adorei isso, eu não sabia. Que E foi aí que interessante. ele me conquistou mesmo, porque eu não tinha pensado nisso. Você imagina ele mexer no nariz de uma cantora, ela ficar fanhosa, Pelo amor de Deus, que interessante. né? Porque você E sabe que as cantoras... perder o Nossa, registro vocal, pelo amor de né? Que é a Deus. marca registrada, Claro. né? Nossa, E ele teve muito cuidado com isso, e eu não tinha pensado nisso. Eu estava ali preocupada, muito jovem, né? claro. Preocupada com a minha estética, preocupada com o nariz de batata lá, que, né? Que não vai voltar, que não vai voltar, que não vai voltar. E você sabe que hoje, assistindo os vídeos antigos, eu falo até que nem era de batata mesmo. Não eram Né? bonitos, até eu me lembro da época também. Mas, Mas que assim, a gente... bacana que Né? eu tive ouvidos, né, para ouvir o profissional, a orientação Claro. correta, né? E sempre seguir tudo que ele me falou. E Porque estou muito satisfeita. é Estou uma muito satisfeita. parceria, é uma parceria entre o paciente e o médico, e tem que ouvir, né? Sim, eles cuidam da gente literalmente como uma família, e são muito carinhosos. Eu vi todas as filhas crescerem dentro da clínica, né? A gente é recebido toda a equipe, né? Então é uma equipe que ao longo do tempo, o tempo passa, quando a gente volta, parece que a gente voltou para casa. Então, tem época que eu falo, já faz muito tempo há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu levei um amigo lá na clínica, e aí encontrei uma paciente, veio falar comigo, olha, eu já trouxe minha filha, já trouxe meu filho, assim, pessoas que cresceram, que pediram indicação por causa do meu nariz. E Mas ficou a isso marca foi muito registrada. engraçado, porque entravam nas minhas... Nem lembro o que era Orkut, o que era. Ai, quem fez seu nariz? Eu Nossa, indicava a clínica, né? na época do E aí um dia eu Orkut. fui lá levar um amigo e a pessoa me encontrou. Ai, eu não acredito que você está aqui, você salvou a vida da minha filha, porque ela disse que eles tinham lá aquele nariz de árabe, e a Sim, filha fez, o filho fez, a família inteira fez. Enfim, e é tão bacana você ver que você contribuiu, né, para a pessoa ficar feliz e tudo feliz. mais. Exato, essa parte que você falou, feliz, exatamente. É muito Não legal. é? E assim, e hoje, assim, faz tempo, eu falei assim, antes de eu completar 60 anos, eu preciso ir lá. Eu estou no cronômetro aqui, então, vamos ver, antes de fazer 60, eu vou passar para dar um abraço no Léo.